Olá pessoal, eu sou o Nando Brook e esse é o canal Anamórfico, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre esse vídeo aqui, que é um trem digital que eu coloquei nessa cena para demonstrar o poder do cinema 4D para gerar imagens digitais. É uma cena bem legal, bem interessante, que mostra que nós podemos realmente fazer uma composição bem realista de imagens digitais com cenas reais. E alguns amigos comentaram nessa publicação e solicitaram que eu pudesse fazer um tutorial mostrando como podemos colocar uma imagem digital, como um trem, por exemplo, numa cena real, de modo que fique ali bem convincente, bem realista. A gente já falou bastante disso aqui no canal, de como colocarmos elementos, modelos 3D em cenas reais e como configurar da maneira correta para que pareça convincente, que pareça que realmente aquele objeto está numa cena real. E se falando de cinema 4D, o potencial dessa ferramenta é ainda maior. A gente até tem uma playlist de 3D Element aqui no canal, que é realmente uma ferramenta muito boa para essas composições. Mas em comparação com o cinema 4D, o cinema 4D é bem mais poderoso e não resta dúvidas. Ele tem muito mais ferramentas de otimização da imagem digital dentro de uma cena real do que o elemento 3D. E a gente não falou muito do cinema 4D até agora aqui no canal. E eu quero começar a compartilhar com vocês esses conhecimentos que eu tenho tido a respeito do cinema 4D. Eu já estudei muito a respeito dessa ferramenta também. E quero dizer para vocês que, na minha opinião, é um dos meus queridinhos para se compor imagens digitais com imagens reais. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Bora lá? Muito bem, pessoal, sem mais delongas e, obviamente, nós vamos precisar do cinema 4D para essa aula. Eu tô com a versão R19 aqui que vai dar conta do recado. A gente já falou bastante de Motion Tracker aqui no canal e vocês vão notar que os princípios aqui no cinema 4D são basicamente os mesmos. Vamos clicar nessa aba em Motion Tracker e vamos clicar nesta primeira opção aqui que é Motion Tracker. Vai abrir esta janela aqui e é aqui onde a gente vai escolher o vídeo, que é aquele videozinho que eu mencionei para vocês, que eu gravei aqui na estação da minha cidade mesmo, fiz um take ali dos trilhos e ficou um take bem interessante, bem legal. Vocês vão notar que a imagem fica meio pixelizada quando você carrega ela aqui. Mas é basicamente, resumidamente falando, porque esse comando aqui, o Resample, está em 16.667%, que é uma taxa baixa, por assim dizer, para poder ter uma resolução nessa imagem aqui. Mas isso tem um motivo, o Cinema 4D usa isso aqui para poder ter pontos mais interessantes de contraste na cena e assim poder fazer um escaneamento, um traqueamento um pouco mais preciso. Perfeito? Sabendo disso, se você quiser aumentar, lógico, você pode fazer experimentos aí, você vai perceber que a imagem vai melhorar, mas em contrapartida você não vai ter muitos pontos de contraste interessantes para o sistema que o tracker do Cinema 4D usa. E aqui a gente tem uma aba chamada 2D Tracking, e é aqui onde começa a brincadeira, tá ok? Você pode criar os auto tracks aqui para você ter uma visualização mais ou menos de como vai ficar a cena aqui depois de escaneada. Mas pelas experiências que eu tive, se você fizer isso, se você criar o auto tracking aqui, vai se perder alguns tracks aqui até o final do escaneamento, do traqueamento. E eu não sei, por algum motivo, alguns tracks aqui acabam se perdendo até o final da cena e você acaba não tendo um traqueamento muito preciso. Então eu não faço isso, eu vou direto aqui em Auto Track, pessoal, ó. Eu clico aqui nesse botão e ele vai fazer um escaneamento, um traqueamento aqui, né? Eu fico falando escaneamento, mas eu acho que o mais interessante, o mais apropriado seria dizer traqueamento. Ele vai fazer um traqueamento aqui. E você pode tomar um cafezinho e, dependendo da configuração da sua máquina, pode fazer um lanche inteiro, porque esse processo pode demorar. E aí, finalizando aqui o processo de traqueamento da cena, você vai reparar que vai ter muitos pontos aqui criados na cena inteira. Até o final da cena nós vamos ter pontos criados aqui. E inclusive você pode fazer a experiência aí. Se você criar os pontos aqui com esse comando Auto Track antes de fazer o traqueamento,
você vai perceber que o traqueamento não vai ficar do jeito que ficou aqui, ó. Ele colocou pontos de traqueamento da imagem na sequência no vídeo inteiro, ó. Isso foi feito com sucesso, tá vendo? E você fazendo os experimentos aí, você vai perceber que se você fizer da outra maneira, não vai ser assim. E isso é basicamente devido àquilo que eu expliquei no começo. Quando ele grava já, logo de início, alguns pontos aqui na cena, ele tá pegando um frame. Ele tá analisando um frame só e gravando os pontos naquele frame que você criou aqui, os tracks. Então ele pode acabar perdendo, porque quando eu tô fazendo uma pan aqui, né? Se eu faço esse movimento aqui, obviamente, os dados que eu tenho pro lado esquerdo aqui já se perderam e eu só tenho dados novos aqui no lado direito. Tá bom? Mas eu não vou me estender muito não. Eu acho que isso aqui é o que a gente queria. Eu acho que traqueou bem aqui a nossa cena. E agora a gente vai, deduzindo que traqueou com sucesso, criar um 3D Solver aqui, que é nada mais, nada menos clicar nesse botão Run 3D Solver, que vai, falando de maneira simples, dizer para o Cinema 4D, olha, esses são os pontos que eu escaneei, pode gravar esses dados aqui na cena, que eles podem ser usados para você inserir um objeto 3D aqui na cena. E é isso que o Cinema 4D está fazendo aqui agora. Ele está fazendo a otimização e gravação desses dados aqui na nossa cena. E novamente, dependendo da configuração do seu PC, você tem que esperar apenas alguns segundos ou vai tomar um banho, vai assistir um filme e volta, porque o processo pode demorar, tá bom, galera? E aí, depois de finalizar a gravação dos dados aqui, dos trackers na cena, a gente vai notar que se criou uma câmera, uma solved câmera aqui na cena, que indica que a nossa cena foi traqueada com sucesso. Se você sair dessa câmera, né, clicar fora aqui desse quadradinho branco, fora da seleção da câmera, você vai para uma câmera alternativa aqui, que mostra que a cópia do movimento que a gente fez com uma câmera real foi replicada com sucesso aqui no Cinema 4D. E agora a gente vai começar a brincadeira. Os pontos verdes são pontos que ficaram, digamos assim, muito bons no traqueamento. Os pontos que vão tendendo ao vermelho é aqueles pontos que não ficaram muito claros, mas que estão ali, e com o complemento dos dados dos pontos verdes, eles acabaram ficando por ali mesmo, porque eles estão dependendo desses dados aqui, né, da distância dos pontos entre um e outro aqui. Então a gente pode dizer que a cena toda foi traqueada de maneira positiva. Agora nós temos uma réplica da câmera. Tanto é que se você desligar agora aqui, ó, a visualização do Motion Tracker, você vai ter aqui, ó, a movimentação dessa câmera, independente ali de ter a referência. Então vamos lá, vamos começar a brincadeira agora. Eu não quero estender muito nessa aula, mas obviamente, como é um assunto um pouco mais complexo, pode ser que ela fique um pouquinho mais longa essa aula. Vamos começar a colocar o objeto em 3D aqui na cena. Para isso, pessoal, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que alinhar o chão do Cinema 4D com o chão aqui da nossa cena. E para isso a gente tem algumas tags aqui no Cinema 4D. A tag que eu vou usar em cima aqui do nosso gomo de processo, por assim dizer, é a tag de Tracker Tag, chamada de Planar Constraint. Eu clico nesta tag e escolho aqui alguns pontos. Deixa eu desligar aqui, inclusive. Não posso desligar porque eu não vou ter os pontos aqui. Eu vou escolher alguns pontos aqui que vão indicar para mim que agora eu tenho um plano 3D aqui, um chão, né, por assim dizer. Então eu escolhi esses 3 pontinhos aqui, ó. Você tem que ficar atento aqui porque, ó, ele tá me dizendo aqui que os 3 pontos que eu escolhi não são muito bons. Tem um que eu escolhi que tá verdinho, então provavelmente, deixa eu ver que ponto que é esse aqui. Então esse aqui parece que eu escolhi um bom ponto. Esse aqui, olha, pode ver que ficou verdinho também. E vamos ver se a gente escolhe um ponto legal para esse aqui também, ó. Ficou mais verde ainda. Quanto mais verde ficar os pontos aqui, mais significa que você conseguiu criar aqui um modelo fiel de um plano aqui para interagir com a nossa cena. Eu não sei se vocês entenderam.
Aqui você meio que está dizendo para o cinema 4D que você tem um chão aqui. Só que uma coisa é você dizer que tem um chão, a outra coisa é você alinhar isso com o chão do cinema 4D. Para isso, depois de fazer esse processo, depois de criar esse planar tag aqui, você vai vir aqui, sair da câmera e vai alinhar isso aqui ao chão. E como que você vai fazer isso aqui? Você vem aqui em Y e ó, ele já alinhou aqui, tá vendo? Com o planner do cinema 4D. Então já tem um perfeito alinhamento. Note que o triângulo que a gente usou tá aqui, ó. E agora ele indica para a câmera, né, pro motion tracker que eles estão alinhados, o chão do cinema 4D com o chão da cena real. Muito bem. Agora a gente precisa centralizar o chão do cinema 4D com a nossa cena aqui. Para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar uma outra tag, que é a tag de motion tracker chamada de Position Constraint. Agora a gente vai pegar esse pontinho laranja que foi criado aqui com Position Constraint e colocar mais ou menos aqui em algum ponto onde está o nosso triângulo. Aqui, ó, por exemplo. Pronto. Pode reparar que agora o centro do nosso grade aqui, ó, ficou sendo ali a nossa cena, ó. Se você não entendeu esse processo todo, volte o vídeo algumas vezes até você entender. Eu precisei fazer isso quando eu aprendi isso aqui, na época que eu aprendi. Então eu acredito que se você voltar algumas vezes aí para entender esse processo, você vai ver que não tem nada de complicado. É bem interessante até e facilita bastante o nosso trabalho. Tá bom? Vamos voltar aqui. Agora que a gente já criou essas tags aqui para sincronizar, por assim dizer, para posicionar bem a nossa cena com o ambiente do cinema 4D, nós vamos começar a inserir o modelo 3D aqui na cena. Perfeito? Pode ver, ó, que o planner tá ali. Então tudo que a gente colocar vai ser alinhado aqui já perfeitamente com o nosso chão. Tá joia? Vamos lá, vou trazer agora o trem que eu tinha usado. É óbvio que você poderia usar qualquer elemento, qualquer modelo 3D aqui na cena. Mas eu vou pegar o trem porque, afinal de contas, a primeira cena que eu fiz foi com aquele trem, né? E ele tá bem bonito, né? Vamos dizer assim. Então eu tenho aqui alguns modelos 3D, eu acho que foi esse trem elétrico aqui. Um trem elétrico dentro... Aí. Um trem elétrico numa estação que não tem fios, mas tudo bem, isso é apenas um detalhe. Note que esse trem ele veio para cá, mas numa proporção totalmente errada. Agora cabe você, se você principalmente já tiver um conhecimento a respeito de cinema 4D, você vai saber como fazer isso. Você vai agrupar as partes desse trem e vai redimensioná-lo até ele ficar aqui do tamanho do... Deixa eu sair aqui da câmera e ver o que está acontecendo aqui, ó. Então, ele foi colocado assim, aqui porque quando esse trem foi criado, ele foi posicionado aqui na cena. Então, nem sempre quando você puxar um arquivo, ele vai vir aqui centralizadinho. Às vezes, o anchor point dele tá aqui, né? Tá mais para cima ou tá mais para baixo. Então, cabe a você acertar ele aqui na cena. Como a gente sabe que ele já tá meio que previamente alinhado aqui, a gente só vai realmente precisar acertar ele no trilho ali mesmo, né? Então, a gente meio que acerta ele aqui, ó. Coloca ele mais ou menos aqui no chão, né? Como ele deve estar. E vai acertando agora, volta aqui na câmera e vai acertando ele aqui, mais ou menos a posição, para ele ficar certo aqui na cena. E aqui, pessoal, eu não vou mentir para vocês, tá? Você tem que ter uma certa paciência, você tem que ter um certo, como eu posso dizer assim, você tem que fazer experimentos mesmo, para você conseguir sincronizar, acertar aqui a posição do trem, para ele ficar integrado aqui com a cena mesmo, né? Aqui, ó, pode reparar que eu vou precisar, né? Ó, precisei mexer aqui, inclusive no ângulo do trem aqui, para poder casar aqui, né, com a cena. Pode ver, ó. Se eu reparar que tem alguma coisa errada, eu dou uma acertada aqui, ó, levo ele mais pra lá,
Vou acertando aqui até ficar interessante. Eu acho até que eu vou acelerar esse processo aqui para não ficar enfadonho para vocês. Tá joia? Deixa eu acertar aqui e a gente já se fala. Muito bem, pessoal. Terminando de acertar o trem aqui na cena, ó. Eu acho que ficou bem inteirado aqui. Se eu sair da câmera, vocês vão ver que o trem está aqui, ó. Tá meio que atravessando a câmera aqui, né, ó. Então é isso mesmo que a gente queria. A gente queria o trem realmente em foco aqui na câmera. E agora a gente vai animar de acordo como eu fiz na outra parte lá, né, no vídeo que eu mostrei. Para isso a gente vai, é um pouco mais simples, né? A gente vai animar a posição dele, vamos colocar ele um pouquinho lá para trás, criar um keyframe aqui. É um processo que acredito que a maioria dos que mexem já com cinema 4D não vai ter problema com isso, certo? Aí eu venho para cá e obviamente trago esse trem aqui para mais ou menos este local aqui da nossa cena e vai já se criar uma cena aqui, vamos ver como é que ficou. Deixa eu ver. Ficou bem satisfatório. Vocês podem notar que aqui eu não preciso necessariamente fazer a movimentação das rodas, porque como há um motion blur muito acentuado aqui nessa cena, se fosse a imitação da cena real, então, ó bicho, poderia dizer que esse trem ficou melhor que o outro que eu fiz, hein? Acho que ele ficou mais encaixado até que o outro. Então, como tem um motion blur muito acentuado aqui nessa cena, no final da configuração dessa cena, então a gente não nota que essa roda está parada. Ela, pela simples movimentação do trem, da cena, ele já fica convincente, já parece que as rodas... Você realmente não percebe que as rodas estão paradas, tá bom? Então vamos lá. Até aqui a gente conseguiu colocar com sucesso nosso trem na nossa cena. Mas se você renderizar, vamos renderizar esse trem aqui, você vai ver que só vai renderizar ele aqui. E agora vamos para a segunda parte, para a gente conseguir integrar esse trem um pouquinho mais aqui na nossa cena. E agora a gente vai inteirar melhor esse trem aqui na cena. Para isso a gente vai criar um plano aqui debaixo desse trem. Vamos trazer esse trem um pouquinho para cá. Vou criar um plano aqui debaixo do trem. Vou acertar esse plano debaixo do trem, inclusive o tamanho dele aqui. Vou acertar de maneira que fique interessante aqui debaixo do trem, né? Ó. Nota que ele não ficou porque tem uma leve acentuada no escaneamento que a gente fez da cena e o trem. E hoje a gente precisou inclinar um pouco o trem para poder casar melhor com a cena. Essas sutis diferenças você vai perceber quando você quanto mais você praticar composições de cinema 4D, mais você vai perceber essas sutis diferenças e conseguir adaptá-las à cena. Aqui a gente só vai sincronizar aqui, ó, posicionar o chão de maneira que fique aqui posicionado a nossa cena. Então é isso, basicamente você vai criar um plano aqui debaixo do trem. E esse plano vai ter que ser integrado com a cena real para poder ser criadas sombras e ambiente oclusa. E para isso você vai precisar criar um novo material. Esse material aqui você vai carregar o mesmo vídeo que você usou para traquear. Você vai em seguida criar um background. Vai jogar esse material que a gente acabou de criar aqui nesse background primeiramente e depois aqui no nosso floor, no nosso chão. No nosso chão tem um detalhe. Você vai precisar clicar aqui na textura que a gente usou, clicar aqui em frontal e usar uma tag. Vai acostumando com tag, tá, pessoal? A gente usa muito tags em cinema 4D. Elas são muito úteis para tudo. E essa tag em especial a gente usa muito, é a tag de composição do cinema 4D. Clicando nela aqui, a gente vai clicar depois nesse comando aqui, nesse Composition Background.
você vai estar informando o cinema 4D que esse plano tem que estar em interação com a cena real aqui. Quando a gente voltar para a câmera, você vai ter a sensação de que nada aconteceu, mas quando você renderizar, boom, nós temos o trem aqui na cena. Mas ele tá, como eu costumo dizer, cru. Não tem sombras, não tem ambient occlusion, não tem nada aqui que contribua para o realismo desse trem. Mas alguns de vocês vão me odiar agora, mas isso vai ficar para uma outra aula. E eu pretendo não demorar muito não para fazer essa aula, porque senão a gente vai se estender muito. E eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal e curtam esse vídeo para eu fazer uma segunda parte desse tutorial e deixar esse trem mais real ainda, deixar esse trem muito louco mesmo, com reflexos do céu, com sombras, ambient occlusion e o que mais a gente tiver direito. Vamos pintar e bordar aqui, vamos abusar da composição desse trem aqui no Cinema 4D e ver no que dá. Tá bom, galera? Por hoje é só, vocês aprenderam como colocar o trem 3D aqui na cena, um 3D de um trem elétrico, mas isso é só um detalhe. E assim, partindo desse princípio, agora na próxima videoaula nós vamos mostrar como colocar sombras e ambient occlusion aqui nesse trem e os outros elementos que vão contribuir para o realismo desse trem. Tá joia? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado deste tutorial de hoje, mostrando para vocês a potência, o poder do cinema 4D para gerar imagens digitais, composições de imagens digitais com imagens reais. Podemos realmente chegar a resultados muito bons. Se você é amante do cinema, da produção e pós-produção de cinema independente, esse é o seu, é o nosso canal. Se inscreva e ative as notificações do sininho para sempre receber em primeira mão esse tipo de conteúdo. Boas produções para vocês e até a próxima!